Boa noite, irmãos. Graça e paz, tudo bem? Queridos, vamos continuar então a nossa série de estudos que a gente tem feito baseado na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Eu queria então que vocês abrissem aí suas Bíblias ou acessassem elas. Colossenses 2. Nós vamos ler a partir dos versos 8 até o versículo 12. Nessa noite, então, nós vamos ler a partir do verso 8 até o verso 12, se assim o Senhor nos permitir chegar ao fim do versículo 12 no nosso estudo hoje. Nós vamos fazer de uma maneira diferente hoje, né? Vocês vão ter uma surpresa como vai ser a nossa live hoje, vai ser um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a fazer, mas antes de trazer essa surpresa, eu gostaria então que a gente abrisse as nossas Bíblias, lessem esses versículos e depois eu vou explicar aquilo que eu tenho feito, né, ao longo das nossas mensagens, introduzindo o contexto da carta, introduzindo o contexto da passagem em si e relembrando um pouquinho da mensagem anterior e depois expondo os versos que nós lemos. Amém? Então, Colossenses 2, verso 8 até o verso 12. Amém? Paz, Fabinho, tudo bem, meu irmão? Gabi, Colossenses 2, versículos 8 a 12. Amém? A minha Bíblia diz assim, a minha versão: cuidado, que ninguém vos venha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Amém? Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor pela sua palavra. Pai, nós queremos te agradecer, Pai, por tudo que já aconteceu nesta live, Senhor. E pedimos a Ti que o Teu Espírito Santo, Pai, venha iluminar a nossa mente, Senhor, preparar o nosso coração para a Tua palavra, Senhor, e que Ele tenha total liberdade no nosso meio, Senhor. Que Teu Espírito Santo tenha total liberdade para nos transformar, nos mudar, nos moldar, segundo a Tua vontade. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Queridos, então, como a gente tem feito, a gente vai introduzir o contexto dessa carta e que vocês já estão um pouco habituados com esse contexto. Paulo, como eu tenho falado, ele escreve essa carta juntamente com o irmão Timóteo, quando Paulo estava preso na cidade de Roma. Nós vimos já que o motivo de Paulo escrever essa carta é que Epáfras, o pastor da igreja lá em Colossos, ele havia visitado Paulo na prisão, levando informações a respeito daquela comunidade, daquela igreja, e pedindo a Paulo orientação quanto a alguns problemas que eles passavam lá naquela igreja. Então, em resposta a essa visita
que Epáfras faz a Paulo, Paulo então escreve essa carta. E a gente viu na mensagem anterior que Paulo, ele exorta aqueles irmãos, Paulo orienta aqueles irmãos de que aquilo que eles haviam recebido a respeito de Cristo, ou seja, toda aquela tradição oral que os judeus se utilizavam para transmitir a sua história, né? Era exatamente isso o que eles haviam recebido, mas agora em relação a Cristo. Paulo havia recebido do Senhor Jesus informações a respeito do próprio Senhor Jesus. E tudo aquilo que Paulo havia aprendido a respeito de Jesus, Paulo então havia passado ao pastor Epáfras, e que por consequência havia passado à igreja de Colossos. Então, aquela igreja, ela tinha informações suficientes a respeito de Cristo, de quem Cristo era, da sua obra de redenção e salvação que ele havia operado nessa terra. Mas não somente isso. Paulo, pelo contexto imediato e pelo contexto anterior e posterior, dá a entender que quando eles receberam Cristo, não foi só as informações que eles haviam recebido a respeito de quem Cristo era, mas pelo contexto, a gente percebe que aqueles irmãos haviam sido batizados, haviam feito uma profissão pública de fé em Jesus Cristo. E uma vez que eles fizeram isso publicamente, aceitando Cristo como seu Senhor e Salvador, da mesma forma que eles fizeram isso, eles deveriam andar em Jesus Cristo agora. Ou seja, assim como vocês receberam, vocês também devem andar como Cristo andou nessa terra. E Paulo então dá três argumentos para que aqueles irmãos, três maneiras daqueles irmãos andarem em Cristo Jesus então. E a gente trabalhou essas três maneiras semana passada, que foram, Paulo vai dizer que aqueles irmãos foram radicados, e a gente viu que essa palavra radicados vem de um termo grego que deriva, que vem do processo de agricultura, ou seja, o que Paulo está dizendo é que uma vez que eles receberam a Cristo, eles devem estar enraizados em Cristo, absorvendo todos os nutrientes do solo, ou seja, eles deveriam estar entrelaçados a Cristo. E uma vez entrelaçados, enraizados em Cristo, eles deveriam absorver tudo aquilo que Cristo nos proporciona para que a gente possa viver da maneira correta nessa terra. A segunda maneira que a gente viu, e Paulo tira a segunda palavra do espectro da construção civil, e a gente vê que Paulo vai dizer que eles estavam edificados e confirmados na fé. O que Paulo estava dizendo aqui é que a vida deles estava construída a partir da fé, ou a partir de Cristo, que é a base, é a sustentação de toda a nossa vida. Base e sustentação de toda a nossa vida. Então, Paulo adverte, Paulo orienta aqueles irmãos que eles deveriam andar, então, dessa maneira, enraizados em Cristo e Cristo sendo o seu alicerce, edificados no sentido de que a vida deles agora estava sendo construída a partir do alicerce que era Cristo, a rocha que é Cristo Jesus. E por que Paulo então vai dizer essas coisas para aqueles irmãos? Paulo vai dizer essas coisas para aqueles irmãos porque dos versículos que a gente leu, Paulo vai explicar que era necessário que eles tivessem essa base, porque
eles sofriam, estavam sofrendo com os ensinos dos falsos mestres. E a gente já trabalhou isso nas mensagens anteriores. A gente viu que aquela igreja ela estava sendo sacudida por algumas heresias. E essa heresia de Colossos é uma heresia muito complexa, porque ela misturava tanto aspectos místicos, como aspectos filosóficos, quanto aspectos místicos no sentido de que havia irmãos naquela igreja que se sentiam superiores, falsos mestres que se sentiam superiores e que eles então ensinavam que para que você pudesse ter o conhecimento a respeito de Cristo verdadeiro, você precisaria então aprender deles esse conhecimento que não estava disponível a todos. Existiam aqueles que ensinavam a respeito da filosofia, mais especificamente da filosofia platônica, como a gente já viu, onde havia uma divisão, um dualismo de pensamento entre a matéria e o espírito, em que a matéria, tudo aquilo que é matéria é mal, ou seja, tudo aquilo que você consegue tocar é intrinsecamente mal, e tudo aquilo que é espiritual é bom. Então havia esses falsos mestres filosóficos que estavam ensinando esse tipo de coisa na igreja. Mas também existia um grupo que é bem conhecido nosso, que eram os judaizantes, que eles estavam fazendo ou ensinando aqueles irmãos para que eles pudessem ser salvos de fato. Eles precisariam então se submeter às distinções dos judeus, ou seja, a sua dieta religiosa, seu calendário religioso e a circuncisão. Tudo isso estava impregnado nessa igreja. Todos esses falsos ensinos estavam impregnados nessa igreja. Então, Paulo, quando ele estabelece que aquela igreja ela deveria estar enraizada apenas nos ensinamentos de Cristo e ela deveria estar edificada apenas no fundamento de Cristo Jesus, ele está falando isso por quê? Porque nos versos seguintes ele vai alertar para que eles não sejam, vejam aí no verso 8, enredados com sua filosofia e vãs sutilezas. Enredar aqui, meus queridos, tem a ver com uma... Paulo tira essa ideia de enredar de algo que estava presente no cotidiano daqueles irmãos, que é uma expressão de que quando eles queriam caçar ou capturar pequenos animais, pequenas aves, eles preparavam então uma rede para que esses animais eles pudessem ser capturados, eles pudessem ser presos então. Então o que Paulo está dizendo é que aqueles irmãos deveriam ter cuidado com esse tipo de ensino, que uma vez que ele era ensinado na igreja, tinha a propensão então de capturá-los, capturar a sua mente. Capturar no sentido de enredar esses irmãos para que eles pudessem se desviar para esses falsos ensinos. E como eles faziam isso? Eles faziam isso com base em filosofias e vãs sutilezas. Nessa primeira parte dos versículos que a gente leu, Paulo vai tratar especificamente de combater os falsos ensinos filosóficos que estavam em voga naquela igreja. E para que a gente possa então aprender um pouco a respeito de como essa filosofia e vãs sutilezas elas podem nos enredar, eu vou convidar um dos nossos irmãos aqui para participar conosco, né? Convidar para que a gente possa fazer um dueto aqui. Bom,
assim que ele aceitar o convite, a gente retoma a nossa interação. Então, como eu estava dizendo, Paulo tá advertindo aqueles irmãos para que eles tivessem cuidado, então, com aquele tipo de falso ensino que estava sendo absorvido por alguns membros daquela igreja. E qual era a maneira que aqueles falsos mestres eles enredavam, armavam uma arapuca para que pudessem capturar a mente daqueles irmãos? Era por meio então da filosofia. A primeira maneira era mediante a filosofia. Paz, Rodrigo, tudo bem? Paz, Rodrigo. Tudo, graças a Deus. Só que a tela tá preta ainda, tá carregando aqui. Sem problema, a gente vai fazendo assim. Bom, você estava acompanhando, né? Eu disse para o pessoal no começo da nossa live que a gente ia fazer algo diferente hoje, fazer algo que pudesse ter uma interatividade um pouco maior. Então, a gente combinou, galera, do Rodrigo entrar na live para nos ajudar, né? Para a gente bater um papo a respeito desses versículos que nós estamos trabalhando. Então, assim que eu finalizasse o contexto dessa passagem, a gente trataria, então, a, a parte prática daquilo que a gente pode aprender, então, com o que Paulo está nos ensinando aqui. E aí, é muito propício a participação do rádio, por quê? Porque aquilo que os falsos mestres usavam para tentar persuadir aqueles irmãos a se afastarem da doutrina correta das escrituras, daquilo que eles haviam aprendido a respeito de Cristo, é pertinente nos dias de hoje, porque é exatamente a mesma coisa em que muitas universidades, muitos professores fazem hoje com seus alunos. O que Paulo está dizendo aqui não é rádio a respeito de que aqueles falsos mestres tentavam ludibriar, tentavam enredar aqueles irmãos com sutilezas e com filosofias e vãs sutilezas. É a mesma coisa que os professores, geralmente, ou aqueles que não se professam com nenhuma religião, tentam fazer conosco. Eles se utilizam de uma retórica, aqui Paulo está em mente a retórica grega, onde a todo custo eles buscavam vencer o outro no debate público, mesmo que para isso eles se utilizassem de argumentos que fossem argumentos não verdadeiros. E é exatamente a mesma coisa que acontece hoje. É a mesma história que acontece hoje. Algumas pessoas, para tentar desconstruir o cristianismo, se utilizam de lógicas, pensamentos lógicos que até parecem pensamentos coerentes, mas que no fundo, são comida requentada, são mais do mesmo, né? É aquilo que Paulo já trabalhou em suas cartas, é aquilo que Cristo já trabalhou em seus ensinos. E aí o Rodrigo ele pode nos ajudar nesse sentido, porque ele tem uma convivência dentro da universidade de um bom tempo, né, Rodrigo? Então você já é uma universidade pública, né, federal, então você tem algumas experiências para nos contar e nos ajudar aqui com relação a esses tipos de filosofias que esses professores se utilizam para tentar enredar a mente de seus alunos. Graças a paz, Ah, pessoal. tudo bem.
Olha, eu achei muito curioso você falar justamente agora sobre questão de filosofias, porque eu vi que acabou de entrar na live um amigo meu da filosofia da Federal da ABC que faz parte da ABU. Ele é um pouco mais novo na universidade, mas se tem alguém que entende de filosofia, é ele. Não é, É, William? Eu sei que você está me ouvindo aí. deixa eu só fazer um recorte aqui, Rádio, porque pode dar a impressão, e aí o seu amigo que faz filosofia, não quero que ele tenha nenhum tipo de má impressão. O que Paulo está dizendo aqui a respeito da filosofia, Paulo ele não condena a filosofia em si. O que Paulo Sim, condena dentro da filosofia é aquele argumento dentro da filosofia que te leva para fora da religião. É aquele argumento da filosofia que faz com que você simplesmente abandone sua fé. Até porque se tem alguém que se utilizou da filosofia nos seus ensinos para ensinar, se tem alguém que se utilizou de elementos filosóficos, foi exatamente Paulo. Então, a gente não vê Paulo combatendo a filosofia em si. A gente vê Paulo combatendo a filosofia que desvia, que faz com que a fé do cristão ela se perca nesse tipo de falso ensino. Agora é lá na casa do Rodrigo que está com algum probleminha na internet. Como eu estava dizendo, então, aqueles irmãos eles estavam sendo afetados no que diz respeito à sua situação dentro da igreja, com falsos ensinamentos que haviam por parte desses falsos mestres que se utilizavam então de uma filosofia, de uma retórica, de um pensamento retórico, um pensamento lógico para tentar afastá-los da do correto ensino a respeito de Cristo Jesus, da sua obra, de quem ele era, daquilo que ele fez por nós, e trocar isso por, então, filosofias humanas, filosofias, então, que levariam essas pessoas a se afastarem do verdadeiro evangelho. E não somente isso, Paulo vai continuar dizendo que eles se utilizavam de vãs sutilezas. É algo que não fica muito claro. Às vezes isso pode acabar aparecendo na vida do cristão de maneira despercebida. Principalmente na vida de vocês, jovens que estão em período escolar, em período universitário, esse tipo de falso ou esse tipo de argumentação que exclui Deus da nossa vida, que Deus não existe mais, ou que, como diz um certo filósofo, que no caso é Nietzsche, né? Deus morreu. Então, isso às vezes acaba entrando na cabeça de um jovem e fazendo com que ele balance a sua fé. Não é verdade, Rodrigo? Não sei se você estava acompanhando. sim, consegui. Eu acho que deu uma melhorada aqui. Melhorou, Vamos, melhorou. dessa vez não trava de novo. É que assim que eu entrei também na live, meu celular entrou em modo de economia de bateria, então acho que ele fica mais devagar para rodar. Mas já botei ele para carregar. Agora ficou bom. Agora ficou bom. Agora vai voar. Então, conforme a gente estava falando, essa é uma realidade mesmo que a gente tem na universidade, mas se você pensar bem, toda a nossa sociedade, nós temos várias vezes a fé cristã sendo confrontada por todo tipo de filosofia que a gente pode imaginar. A gente vê isso ao longo da história da igreja, vê isso nos nossos tempos, e creio que a gente vai ver até Cristo voltar. Inclusive, nós estamos estudando Apocalipse e às quartas-feiras e sabemos Exato. que sim, vai ter momentos de confronto à fé cristã. Então, considerando tudo isso, eu acho importante frisar uma coisa, um ponto. Muitas vezes o cristão, quando entra na universidade, ele
não está exatamente pronto, não tem muito conhecimento sobre a palavra, conhecimento sobre as filosofias as mais comuns, em que são estudadas as disciplinas, e ele muitas vezes cai nesses argumentos e fica perdido. Ele não sabe como responder a um professor, a algum colega que tem questionamentos mais insistentes, incisivos à fé cristã, sobre algumas passagens específicas ou sobre questões de doutrina que... E é interessante porque no tempo que eu passei na universidade, eu encontrei muita gente que já teve algum contato com o evangelho, por causa de parentes, por causa, às vezes na infância, tinha algum parente que levava, avó, tio, mãe, pai, e muitos tiveram algum problema por causa, nesse decorrer de caminhada, se afastaram, tiveram questionamentos naquela época, esses questionamentos só se tornaram mais profundos e eles caminharam por um caminho completamente diferente do que o caminho do Evangelho. E quanto a isso, o melhor que o cristão pode fazer é conhecer, de fato, as doutrinas da Bíblia. Ele entender o que é. Ele tem fé, mas ele tem fé em quê? Entender o que é essa fé. Como Paulo ele fala muito nessa carta e em outras cartas, ele fala da questão de ensino, de alcançar o pleno conhecimento, de entender de fato que a sua fé ela é edificada sobre Cristo, e mas não falar isso só da boca para fora, mas ser algo que ele guarda no coração e gera mudança na sua vida, nas suas práticas, e que ele sabe defender quando acusado por alguém, quando colocado em dúvida por alguém, quando que tem alguma argumentação mais forte. E nesse Isso eu trago um sentido, testemunho de um irmão que uma das primeiras matérias que a gente na universidade é sobre a origem da vida e a diversidade dos seres vivos. E ali, pelo menos na minha turma, o professor ele já deixou claro que ele ia falar sobre as teorias de corrente científica e ele não ia abordar de nenhuma sobre aquilo. Então, muito bem. De fato, a gente precisa entender essas teorias, elas explicam porque elas fazem parte do conhecimento corrente e fazem parte da sociedade. Tem pesquisas que são feitas baseadas nisso até hoje. Mas você também tem que entender por que muitas vezes sua fé ela vai ter momentos que vão ir de encontro com esses ensinamentos. Mas para isso você tem que conhecer. Um amigo, ele teve um caso e é até exatamente pior, isso. que o professor dele, ele era um professor mais assim, porque ele chegou a ler, é um professor conhecido por ler o primeiro capítulo, o segundo capítulo de Gênesis, ele lê na sua primeira aula e fala que, depois de ler, que eles não vão estudar nada daquilo, para esquecer tudo aquilo. Mas um irmão meu da Aliança Bíblica Universitária, depois de fazer a matéria inteira com ele e passar com A, ele disse que fortalecida dali, depois de ouvir todos os argumentos que aquele professor tinha para assim, derrubar a fé e fortalecer assim a convicção daquelas pessoas nas teorias que ele estava expondo. É por isso, Rodrigo, que Paulo ele vai advertir aqueles irmãos de Colossos exatamente com relação a esse tipo de ensino solidificado a respeito de quem Cristo era. Eles haviam recebido essa informação de quem Cristo de fato era. E eles haviam recebido do pastor Epáfras, né? Como a gente viu no contexto dessa passagem. E Paulo orienta e exorta para que eles, de fato, eles estivessem enraizados e edificados nesse tipo de ensino e não nos falsos ensinos. Porque Pedro já nos orientava em uma de suas cartas que quando a gente fosse confrontado com a nossa fé, a gente deveria dar
a razão, por que que nós acreditamos naquilo que acreditamos, né? Ao contrário, então, como aconteceu com esse seu amigo, uma vez confrontada a nossa fé, ela não deveria fazer com que a gente se desviasse. Pelo contrário, deveria fazer com que o cristão se tornasse mais forte, porque ele perceberia que dentro dessa argumentação contrária à fé cristã, ela era apenas filosofias, vãs sutilezas, como Paulo está dizendo aqui, mais do mesmo, uma um argumento falacioso, digamos assim, que já vem sendo trabalhado ao longo da história. Ao longo da história, a gente percebe que aqueles que se dizem mais entendidos, eles tentam deixar Deus de lado, ou tentam tirar Deus de tudo aquilo que é concernente ao ser humano, né? Nietzsche diz que Deus morreu. Né? A ciência, ela não engloba Deus, ela deixa Deus de fora. Né? Então, é esse tipo de argumento que o cristão vai se defrontar em toda a sua vida, não só acadêmica, mas na sociedade como um todo, com base nisso, é que eles devem, então, construir a sua vida solidificando as estruturas da sua fé com base apenas no ensino correto de Cristo. Você quer acrescentar mais alguma coisa, Raj? Sim. Eu acho interessante quando você fala sobre... Você quer acrescentar mais alguma coisa? É que está cortando. Eu não ouvi direito. A sua participação. Eu acho que... Agora está me ouvindo? Sim, agora voltou. Tá. Pera, minha câmera aqui, ela inverteu, eu acho. Deixa eu trazer ela de volta. Pronto. É interessante. Então, voltando ao raciocínio, é interessante quando você fala sobre a questão da ciência, ela querer excluir Deus. Eu recentemente estava relendo um livro que ele é muito bom, chamado Crer é Também Pensar. Do John Stott. Esse livro aqui, do John Stott. Conhecemos a Bíblia porque isso vai gerar uma prática diferente em nós e que isso é muito importante porque o cristão ele não pode comprar essa ideia de que ele pode viver uma vida separada, trabalhar esses conhecimentos científicos ou então outros tipos de conhecimento. Ele não pode viver essa vida separada, porque a fé cristã ela vai gerar uma nova prática nele. Vai mudar a sua forma de viver, a sua forma de trabalhar, a sua forma de se relacionar com as pessoas. E para isso, ele precisa conhecer melhor a palavra e saber como ela vai guiar esse do cristão para as outras pessoas. Porque nossas práticas elas vão mudar conforme o conhecimento que a gente adquire. Então, esse conhecimento, chegar nessa finalidade de nós vivermos plenamente essa vida plena em Cristo que é falada no texto. Essa plenitude que agora habita em nós. Tem pessoas se formando para ir para o mercado de trabalho. Eu estou seguindo da academia, de continuar dentro da universidade. E esse conhecimento todo, que ele seja proveitoso para isso. Mas que eu saiba que ele não é aquilo que vai ser a base da minha vida. Quando ele fala para nós não sermos escravos dessas filosofias vãs e enganosas, porque
conforme Romanos 6, nós éramos escravos do pecado, mas agora somos servos ou Exatamente o que você falou. isso vai Ao ser a base da conhecimento, nossa vida, o que vai moldar todas as nossas ações. e o E não as conhecimento, filosofias, porque isso é um perigo. Elas realmente moldam as exato, nossas vidas, o que essas eu disse no filosofias. começo, e volto a repetir, o que Paulo está falando com relação à filosofia não é a filosofia em si, mas a filosofia que nos afasta, a filosofia que faz com que o cristão, ele, de alguma maneira, se afaste da sua fé. Então, Paulo não combate a filosofia em si, mas, de fato, o conhecimento, ele não é um fim em si mesmo. Ele é o conhecimento, e que a gente vê expresso isso nessa mesma carta, o conhecimento que a gente deve obter, ele tem que invariavelmente nos levar a ter uma vida completamente diferente da vida que nós tínhamos antes de Cristo Jesus. Uma vez que a gente conhece o verdadeiro evangelho, então desse conhecimento deriva uma nova vida em Cristo Jesus. Bom, Rádio, a gente tem 11 segundos para terminar. Quero agradecer a sua participação. E galera, Deus abençoe.